Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estará vendo essa videoaula. Muito prazer, eu sou o professor Guilherme, professor de História da Arsenal. E hoje eu trouxe para vocês duas questõezinhas, para a gente poder resolvê-la e mostrar para vocês como ela é fácil. A primeira questão que eu vou passar para vocês vai ser uma da SPSEC 2019 e a segunda questão da Unicamp 2020. Então você está preparado aqui na Arsenal para os dois tipos de concurso, seja de carreira militar, seja como os vestibulares mais concorridos aí do país. Então vamos direto para a primeira questão aí da SPSEC 2019. Ideias republicanas estavam presentes entre os brasileiros há tempos. No século XVIII, inspiraram movimentos contra o domínio português. E em 1870, um grupo de políticos lançou no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. Os seguintes episódios, ocorridos na segunda metade do século XIX, abalaram o Império Brasileiro. Considerando os fatos. Vamos lá, vamos analisar primeiro a questão diretamente. Você percebe que ele coloca dois momentos históricos. O século XVIII, que vai entre os anos de 1701 a 1800, e depois o século XIX, quando de fato ocorreu aquilo que a gente chama de segundo reinado no nosso território. Então, durante o século XIX, foi aonde as ideias republicanas, inspiradas pela Revolução Francesa, começaram a aparecer no nosso território, gerando dois grupos distintos no nosso país. Os chamados liberais, que eram aqueles industriais que eram contrários à escravidão, e você tinha os conservadores, aqueles que queriam manter o Brasil como uma colônia. Tanto é que esse foi um problema que o próprio governador, Dom Pedro II, teve que ajudar aí a fazer com que eles se tornassem algo mais fluido entre eles. Ele foi responsável pelo equilíbrio. Porém, esses desejos republicanos, eles aumentaram gigantescamente depois da Guerra do Paraguai. Então, para a gente poder entender essa questão, a gente precisa entender que o segundo reinado, ele é como se ele fosse um banquinho de 3 pés. Então, o assento seria o segundo reinado. Numa das bases, nós teríamos a escravidão. E um detalhe importantíssimo, a gente precisa lembrar que o Dom Pedro II, ele era abolicionista. Então ele era extremamente contrário aí à utilização da mão de obra escrava no nosso país. Então, tanto é que uma das bases desse banquinho era aí os escravos. A segunda base, você tem os militares, visto que os militares foram responsáveis por esse conflito da Guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai, que foi um dos maiores conflitos existentes dentro do território americano por completo no século XIX, fez com que os militares brasileiros ganhassem fama, principalmente na América Latina. Então, o que aconteceu? Os militares passaram a ser reconhecidos pelo povo brasileiro, pelo povo uruguaio, pelo povo argentino que lutou ao lado do Brasil e principalmente pelos paraguaios que sofreram uma derrota gigantesca durante esse conflito. Por isso que os militares aparecem como o segundo pilar desse banquinho. E o terceiro, e não menos importante, você tem a questão religiosa. O que seria essa questão religiosa? Seria o apoio que o Papa dava ao governante brasileiro. Então ele era reconhecido pelo Papa como o homem a vir controlar aí o nosso território. Então, pensando nisso, ele coloca para vocês 5 opções para que você simplesmente lembre dessa ideia do banquinho. Então ele coloca lá, considerando os seguintes fatos: a questão militar, a questão de fronteira, a questão religiosa, a questão cisplatina e a questão abolicionista, ele pede para você assinalar a alternativa que todas as posições estão corretas no que se refere às questões que contribuíram para o fim do Império Brasileiro. Então vamos lá, o que aconteceu?
esse banquinho ele sofre abalos, principalmente com a Lei Áurea, proclamada pela sua filha enquanto ele estava doente na Europa, né, que foi a lei que aboliu a escravidão, ou seja, você perde a primeira base de um banquinho. Depois, nós temos a questão militar, porque os militares não receberam o soldo de guerra durante a Guerra do Paraguai. Ou seja, eles não receberam os seus pagamentos. E os militares se voltaram contra o imperador, principalmente por um dos seus melhores amigos, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que acabou falando carinhosamente para que ele saísse do trono brasileiro. E por último, e não menos importante, a questão religiosa. O Papa, ele deixa de dar o apoio ao senhor Dom Pedro pelo fato de que ele foi considerado maçom. E a maçonaria não era aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana Italiana. Então ele perde também o terceiro pezinho. Então, lembrando que o Império Brasileiro ele só acaba quando esses 3 itens são derrubados. O apoio dos militares, o apoio abolicionista e o apoio religioso. Mostrando aí pra gente que a alternativa C é a alternativa correta. Porque a questão militar é o número 1, a questão religiosa a 3 e, por último, a questão abolicionista a 4ª. Beleza? E aí, na segunda questão aí da Unicamp 2020, como vocês estão vendo, ele também é uma questão sobre história do Brasil, que é uma das coisas mais cobradas no vestibular aí e também nas carreiras militares. Os números indicam que antes da abolição de 1888, olha o assunto que a gente estava falando na outra questão também, né? Restavam pouco mais de 700 mil escravos no Brasil, conforme a estimativa do censo de 1872, elaborado pelo IBGE. A população total do país era de 9.930.478 habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a sua liberdade pelos seus próprios meios antes da Lei Áurea. É bem interessante você sacar o que ele está falando aí nessa fase final, sobre adquirir a liberdade pelos seus próprios meios antes da Lei Áurea. Uma coisa que vários professores esquecem, e aqui a gente está aqui para instruir vocês, é que existia, antes das leis abolicionistas, aquilo que nós chamamos de escravos de ganho. Quem eram os escravos de ganho? Eram os escravos que eram alugados pelos seus senhores para fazer um trabalho para terceiro. E eles recebiam uma parte desse pagamento. E muitos desses escravos pegavam parte desse pagamento que eles tinham por serem alugados e que era por direito dele, e eles começavam a juntar esse dinheiro para conseguir a alforria. Então isso é um fato que pouca gente se lembra, né? Os escravos de ganho. Por isso que ele fala nessa fase final aí, já havia adquirido a liberdade pelos seus próprios meios, não precisava esperar aí uma lei que acabasse de fato com a escravidão, como foi a Lei Áurea. Então, pensando nisso, uma dica super importante que eu dou para vocês é sempre leia a fonte da onde veio, né? Que foi da Valmira de Albuquerque, a vala comum da raça emancipada, abolição e racialização no Brasil, breve comentário da história social. Ou seja, ela está querendo mostrar as transformações que o nosso país teve ao longo de várias leis abolicionistas até chegar no ano de 1888. Então, pensando nisso, a gente pode notar aí na primeira alternativa. A maioria da população negra já liberta antes de 1888, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o final do tráfico em 1850. 1850 é publicado a Lei Eusébio de Queiroz, que é aquela lei que
faz com que pare de chegar escravos ao Brasil. É proibido o tráfico externo. Porém, não era só no Sudeste que tinha. Isso daí é uma baita de uma pegadinha que a Unicamp colocou. O Sudeste, ele já era produtor de café desde 1830. E a mão de obra especializada, principalmente suíça, principalmente alemã e italiana, já era usada nas fazendas de café no Brasil. Então, isso já coloca aí um ponto em xeque, que não era utilizado o trabalho escravo. Item B. Em termos globais, ou seja, de maneira genérica, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta, concentrada nas províncias pouco dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Lembre-se que o Brasil ainda era escravista. Então não importa a região, você sempre vai ter um loco de escravos. Então você percebe que essa alternativa ela está indo contra a ideia da questão em si. Item C. A maioria da população africana e seus descendentes já eram livres quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias através de multiplicidades de estratégias, desde o período colonial. Por enquanto, essa é a mais aceitável, visto que as leis abolicionistas, a questão dos escravos de ganho, foram coisas que aceleraram o processo aí de fim da escravidão brasileira. E no último item, nós temos o alto número de libertos antes de 1888 reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Dom Pedro, pois a família real era a maior proprietária de cativos durante o século XIX na região do Vale do Paraíba. A região do Vale do Paraíba ela já era um pouco com a produção do café. Então olha só que interessante, a coroa, por ela ser contra a escravidão, menos de 5% das pessoas que trabalhavam para ela eram escravas, o que vai deixar essa alternativa meio que de lado. Portanto, pelas explicações, por tudo aquilo que a gente está conversando até agora, a alternativa C é a mais viável, porque ela está falando sobre várias formas. Você teve, primeiro, o fim do tráfico, depois você teve a lei do ventre livre, que vai ser quando as crianças nascidas após a publicação dessa lei já vão nascer livres. Você tem a lei dos sexagenários, que escravos acima de 60 anos já estavam automaticamente libertos. E a última, porém não menos importante, foi a Lei Áurea. Então, dentro desse contexto, você vê que já existe uma série de leis abolicionistas, porém, graças à Lei Áurea de 1888, esse ciclo acabou se fechando. Espero que vocês tenham curtido, muito obrigado pela atenção e nos vemos em sala. Um grande abraço, tchau, tchau.